sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento que não vacila e nem erra, no firmamento como em toda a terra, de lutas e de sofrimentos. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor, e auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor, assim seja. Na noite de hoje, nós temos a alegria de contarmos com a presença do companheiro Adilson Alexandre Simas, e ele nos traz o tema Família Divina Graça. Jesus te abençoe. Boa noite a nós todos também, que nós sabemos que sem essa presença divina, a nossa vida ficaria muito mais difícil. Nós que estamos todos aqui reunidos em nome de Jesus, sabemos que Ele já esteve tangível entre nós, mas está sempre presente, desde que cada um de nós se eleve nessa sintonia, principalmente através desta prece que foi agora dita, que se feita com sentimento e não tão somente com a razão, realmente nos elevou. E que o coração de vocês estejam todos tranquilos, pacificados, para escutar a mensagem desta noite, que fala principalmente daquilo que nós todos estamos inseridos, que é a família, que eu entendo que é uma divina graça, porque o Pai nos concede a reaproximação, o reencontro com todos aqueles que fizeram parte da nossa existência em vidas pretéritas, no sentido de potencializar os afetos, expiar os males que cometemos contra alguns deles e, principalmente, reparar essas ações equivocadas. Então, sobre o ângulo espírita, a família, dita pela espiritualidade superior, é um grupo de espíritos ligados no sentido de vir numa ou outra reencarnação em razão dos afetos, dos desajustes ou das necessidades que todos temos para o nosso aprimoramento. No Consolador, na página 107, que é um livro ditado pelo Manuel, através da psicografia do Francisco Cândido Xavier, é feita a segunda pergunta para o Manuel. O Instituto da Família organizado no plano espiritual antes de projetar-se na Terra? E ele responde: vocês sabem quem é que é Manuel? Quem sabe? Todos? Que bom! Emmanuel é aquele espírito que foi, na época de Jesus, convidado para segui-lo. E ele recusou através da sua petulância, da sua arrogância, que graças a Deus hoje nenhum de nós mais tem. E o que ocorreu? Depois de várias reencarnações, algumas de sofrimentos, outras de expiações, ele se encontra no plano espiritual, ou se encontrava até então, fazendo que através dos conhecimentos, naquele plano, viesse a nos trazer, espírito um pouco mais elevado que ficou, as orientações para que nós pudéssemos, nas reencarnações que nos sucedem, aprendermos e valorizarmos essa família. E ele responde: o colégio familiar tem suas origens sagradas na esfera espiritual. Prestaram atenção? O colégio familiar tem as suas origens sagradas, essa é a palavra, na esfera espiritual.
Em seus laços reúnem-se todos aqueles que se comprometeram no além a desenvolver na Terra uma tarefa construtiva de fraternidade real e definitiva. Preponderam nesse instituto divino os elos do amor, fundidos nas experiências das outras eras. Todavia, aí ocorrem igualmente os ódios e as perseguições do pretérito obscuro, a fim de transfundirem em solidariedade fraternal com vistas ao futuro. Então nós sabemos que nas nossas necessidades, nas nossas dificuldades, é que existem as oportunidades da nossa evolução moral. Porque se nós estamos inseridos nas famílias que hoje nos abrigam, não é por acaso, não são situações ocorridas neste plano, são situações que ocorreram já no plano espiritual, agendados pelos nossos mentores espirituais, naqueles que não têm ainda a evolução suficiente para participar do processo reencarnatório. Portanto, faço a pergunta a cada um de vocês: a família que hoje vocês estão inseridos é agradável? Não precisa responder. Satisfaz as necessidades? É harmônica? Todos nós sentimos vontade de retornar, após um dia de trabalho, para o lar, para ver todos aqueles que estão conosco? Se a resposta for sim, agradeçam a misericórdia divina. Porque os elos que se reaproximam nesta reencarnação não são assim tão dificultosos como foram de outrora. Mas se a resposta for negativa, agradeçam também. Porque a oportunidade da família, que é o primeiro núcleo no processo reencarnatório e de readequação para a nossa evolução, é essa que nós necessitamos. Por isso que tudo dentro da lei de Deus ocorre com um sentido, uma finalidade. E cabe a cada um de nós, em particular, saber qual é a finalidade da reencarnação. Por que estamos aqui hoje? Porque a família que nos acolhe é esta. Porque o marido, a mulher, o filho, o pai, ou quem quer que seja, com alguns deles nós temos tantas dificuldades de relacionamentos. Razão pela qual nós sabemos que o egoísmo é que impera ainda na nossa existência. Por isso a bondade de Deus, através do seu Filho predileto Jesus, veio, através da formação dessa terra, dar mais uma oportunidade para que todos nós viéssemos nesse plano aprender de uma forma definitiva para o futuro o porquê estamos aqui, porquê estamos nesta família e qual será o nosso futuro. Então, muitas das pessoas que ainda vivem nesta terra procuram os mágicos, os magos, as profetas, para saber como é que vai ser o futuro. Ora, o nosso presente, hoje, é resultado do nosso passado. E o que nós vamos conseguir e realizar e termos como futuro, são as nossas ações de agora. Não existe mistério nem magia nisso. Então, o convívio sincero e a proximidade entre todos os membros familiares resulta de nós expormos a nossa verdadeira personalidade e conhecer aquela das pessoas que estão conosco. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a finalidade da reencarnação, da encarnação? E eles respondem: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns, em famílias dificultosas, é uma expiação. E para outros, ele chama de uma missão. Mas nós sabemos que na Terra, a missão tem um objetivo de, vamos dizer assim, fazer o bem à humanidade total. E a missão, nesse caso, seria um compromisso para reajustarmos as vivências de outrora em que nós falhamos. Então, todos nós viemos com esse propósito, esse programa reencarnatório. E a família de hoje é aquela que nós temos como à disposição
para vivenciarmos e executarmos as promessas que cada um fez a si próprio de evoluir. Vocês observam que, geralmente, na família, nós mostramos o que realmente nós somos. Porque quando nós saímos para o trabalho, para a parte social, nós colocamos uma máscara social, uma máscara profissional, e vamos aceitando dos outros, às vezes, mais ofensas do que qualquer negativa de um ente familiar. Agora, quando nós estamos em casa, nós tiramos essas máscaras e nós mostramos realmente o que somos com aqueles que estão conosco. E assim nós agimos de uma forma totalmente diversa, como agimos com as pessoas de fora. Ou isso ocorre comigo. Isso faz parte da nossa existência. Só que nós temos que aprender por que nós ainda fizemos. Então, todos os sofrimentos, meus irmãos, que nós temos que passar, têm o começo na família. É aí que inicia tudo. E se o nosso sacrifício se tornar muito pesado, muito relevante, podemos ter a certeza que é uma expiação. E aí o que precisa fazer? Precisa ser feito, aliás. Muita paz no coração, muita tranquilidade, muita condescendência, indulgência, tolerância e paciência. Porque nós temos também o dever de nos tornarmos aptos, porque nós, quando fomos criados, não foi pelo egoísmo divino. Deus nos criou por amor, porque Ele é o amor. Isso está em nós. Por que isso não aflora a todo instante a nossa existência? Justamente pelo nosso egoísmo. Porque nós queremos que as coisas aconteçam da forma como nós queremos. E na maioria das nossas divergências familiares, geralmente acontece um desajuste para nós nos conhecermos. Porque as situações que nos causam sofrimentos, nós geralmente colocamos em desfavor do outro. E a espiritualidade nos diz que aquilo que nos causa irritação, que nos causa sofrimento nas ações do próximo, é que aquilo está em nós mesmos. Como nós não admitimos sermos inferiores, nós achamos que o outro é que carrega essa inferioridade. Então, na natureza, tudo é solidário. Não existe um por acaso, não existe uma punição divina, não existe uma escolha desse ou daquele. E o Espiritismo vem nos ensinar o porquê, geralmente, que essas situações decorrem na nossa existência. Por que elas aparecem? Por que alguém é assim e assado? Por que eu pratico a bondade, pratico o amor e a caridade e o sofrimento ainda impera na minha vida? Os desajustes familiares ainda fazem parte da minha existência. As doenças dos meus familiares me causam tanto sofrimento. Por quê? Se eu sou tão bom. E aquela pessoa, aquele vizinho, aquela que faz tanta maldade, vive feliz. Vocês acham que isso faz parte da sorte? Não, faz parte do entendimento. Porque na lei divina, a causa e o efeito estão sempre presentes na nossa existência. As reações que nós cometemos em razão de uma ação dependem do como nós estamos evoluídos moralmente. Por isso que na maioria das nossas reações são feitas mais por instinto do que com o coração. E muitos de nós, quando praticam essas reações, se arrependem. Por que eu não pensei melhor? Por que eu reagi dessa forma? Alguns levam minutos, outros levam horas, outros meses para se arrependerem. E a maioria não se arrepende, porque o egoísmo é muito latente na sua vida. Por isso, se nós nos acharmos pessoas de boa índole e bons modos, então por que nós não fizemos isso em casa, com os nossos familiares? Por que nós aceitamos os desaforos das pessoas de fora e não aceitamos dentro de casa? Por quê? Por que isso? Porque nós achamos que dentro do lar, aquelas pessoas já são todas conquistadas. A família tem o direito e o dever
e me suportar da forma como eu sou. Esse é o ledo e engano de todos nós. É ali que inicia todo o nosso processo evolutivo. É atender e entender o próximo, também com seus vícios. Porque a partir do momento que nós entendemos o próximo, que também não é perfeito, igual a nós passamos a conviver de uma forma melhor. Assim, as suas inferioridades, as suas ações não são problemas nossos. O nosso dever e a nossa obrigação é nossa, de auxiliá-los, através do quê? Das nossas boas ações, da nossa compreensão e do perdão incondicional, do amor incondicional que Jesus sempre nos trouxe. Eu te amo se tu me amar, eu te amo se tu me der um presente. Não me desse o carro que eu queria, então tu não me ama. Aquele vestido, meu Deus, tu não me dá, mas então não me ama. Aquela camisa, vocês entendem? Isso é a nossa vida equivocada. Porque aqui, hoje, nós temos uma existência limitada, é temporária. O objetivo na reencarnação, na Terra e na família é a evolução. E a misericórdia divina nos dá a todos os instantes, todos os momentos. E nós vamos, como fazemos com as dietas, vamos deixar sempre para segunda-feira, ou para a próxima reencarnação. Assim, a doutrina espírita, ela consegue esclarecer que essas situações advêm do fato que nós formamos as famílias que necessitamos, e não que queremos ou merecemos, justamente em razão das nossas ações pretéritas, que, como eu disse anteriormente, exigem reparações, porque todos nós estamos inseridos na família para aprendizado conjunto. A família que me serve não é só para a minha evolução, nós estamos todos ali para aprendermos conjuntamente, e um auxiliando ao outro, entendendo ao outro, compreendendo e perdoando. Nós sabemos que na Terra é difícil encontrar uma família unida pelas relações totais de simpatia e afinidades comuns. E hoje nós compreendemos, através da doutrina racional, de que existe uma causa milenar gerando esses efeitos atuais. Mas esse conhecimento não nos retira da responsabilidade de melhorar, vencendo justamente o nosso egoísmo. É o mais difícil, não é verdade? Vencer aquilo que nós queremos, que achamos. Quem és tu para me tirar do sério? Quem tu pensas que é? Tu sabes quem eu sou? Não tem nenhum orgulho, né? Tu sabes quem eu sou? Até o burro levanta, né? Nós não somos nada. Nós somos filhos de Deus, tendo como finalidade a felicidade. Isso é que nós somos. Na questão 939 do Livro dos Espíritos, que trata das uniões antipáticas, Kardec pergunta: desde que os espíritos simpáticos são levados a se unir, como se explica que entre os encarnados a afeição frequentemente exista apenas de um lado, e o amor sincero seja recebido com indiferença e mesmo com repulsa, e como a mais viva afeição entre dois seres pode se transformar em antipatia e algumas vezes em ódio? Quantos casamentos que nós temos conhecimentos, até como testemunhas, convidados, em que os votos são feitos de uma forma tão comovente, tão sincera, tão profunda, não passa 2, 3, 4 anos, estão se separando. Então, tudo aquilo que a gente faz, que pensa, que quer, que seja com o coração, e não tão somente com a razão material, porque isso nós temos a intelectualidade para entender o sentimento mais profundo, que é o amor. E o que é que responde os espíritos benfeitores? Não compreendeis, eles às vezes são meio impacientes conosco, sabe? Não compreendeis que seja uma expiação, embora passageira? Então, quanto mais existir esses desajustes amorosos entre casais, é isso que ocorre. Os mensageiros vêm nos trazer e dizer, principalmente na obra do André Luiz, psicografado pelo Francisco, que todas as uniões são feitas no plano espiritual para reajustes, mas desde que, com o auxílio daqueles, como eu disse anteriormente, que não têm a capacidade de por si só participar,
para nós aprendermos a reajustar o passado. Quantos maridos, mulheres, filhos, mães de hoje foram no passado o que conosco? Vocês já fizeram essa pergunta? Qual é a dificuldade que eu tenho em casa hoje? É com meu filho? É com a minha mulher? É com meu marido? É com meu pai? É com meu irmão? Seja, mas por quê? Se é com o irmão, fomos criados iguais pelos pais. Por que essa diferença? Por que isso? Por que eu tenho uma simpatia maior pelo meu vizinho, pelo meu tio, e não pelo meu pai? Nós todos sabemos, meus irmãos, que estamos aqui justamente para refazermos os atos equivocados e aperfeiçoarmos os afetos. Não importa de que forma fomos no passado. Hoje, o corpo que me serve de necessidade é o do Adilson. Mas quantos corpos eu já tive? Quantas ações equivocadas em corpos passados eu já pratiquei contra os meus amores de hoje, que eu ainda faço sofrer? Ou que me ofendem? Então não existe uma fórmula mágica para superarmos o nosso egoísmo. Existe principalmente o autoconhecimento, para sabermos o que somos hoje aqui, por que estamos hoje aqui, por que nós ainda praticamos tantas ações insensatas. Por que eu não mudo? Eu não mudo porque eu não aceito mudar. Não é alguém que vai me fazer feliz, ou eu a esse alguém que está comigo. A felicidade advém dessa programação evolutiva e o aperfeiçoamento da moralidade. Isso vai nos fazer felizes. Então a família é o instrumento de redenção espiritual, pois conforme Jesus pregou, a reconciliação com o adversário deve ser agora, quando ainda estamos no caminho do perdão. Hoje estamos reencarnados. Já sabemos as pessoas que nos causam mal ou aquelas que nós causamos. Mas aqui é o momento para reparar. Jesus disse que o amar o inimigo não é idêntico a amar aquela pessoa que está conosco amorosamente, mas é não lhe desejar o mal. Isso já é um motivo de evolução. Não desejar o mal para aqueles que nos ofendem. E o amor incondicional é o mais difícil aqui na Terra. É perdoar alguém quando nós temos razão. Isso é força, é difícil, né? Perdoar alguém quando nós temos razão. Esse é o amor e o perdão incondicional. Por quê? Porque a pessoa que se inferioriza através das suas ações, e se está conosco, nós temos a obrigação de, através dos nossos exemplos, fazer com que ela supere as suas maldades. Nós não vamos modificá-la ou a ele, mas podemos dar o exemplo para que eles possam se modificar. Não esqueçamos, quem ama é o espírito, nós, seres imortais. Não é o corpo que o ama, o corpo exterioriza o nosso amor, tanto que quando nós o sepultarmos, acaba o amor? Ele continua para a eternidade. E também os ódios, que somente serão dissipados da nossa existência através do afloramento das virtudes e principalmente do amor. Então, se um membro da nossa família tem uma dificuldade em nos aceitar, nos entender, nos amar, essas dificuldades foram criadas por quem? Por Deus? Por nós próprios, em existências pretéritas. E pela sua misericórdia nós não lembramos. Esse véu do esquecimento é uma misericórdia divina. Porque como é que nós iremos amar uma criança, aquele ser que está conosco, se soubéssemos que ele foi um inimigo do passado? Então essa oportunidade da reconciliação inicia já nesse período infantil.
E aquela repulsão instintiva que todos experimentamos com algumas pessoas, de onde se origina, pergunta Kardec, na questão 389 do Livro dos Espíritos. E eles respondem, são espíritos antipáticos, que se adivinham e reconhecem sem se falarem. Vocês todos já tiveram essas experienciações, né? Tanto na família, como no ambiente profissional ou social, em que você vê uma pessoa que nunca viu e já sente aquele arrepio de gato dentro. Nem sabe o que aconteceu, já não gosta da pessoa. E outro, você está no meio, onde ele está, você quer estar sempre do lado dele, né? Onde ele vai, tu está no lado. O que é isso? É acaso? Não, são afinidades de outrora. Porque a afinidade é um fluido neutro, em que ele só se modifica pela ação da nossa vontade, da nossa mente, para o bem ou para o mal. E dentro desse ponto de vista da família, nós temos que falar alguma coisa sobre o casamento. Que, como dito pela espiritualidade, na questão 695 e 696 do mesmo Livro dos Espíritos, é o instrumento de progresso na marcha da humanidade, o casamento. E reversamente a abolição do mesmo é uma regressão à vida dos animais. Que duro, né? Será que é isso mesmo? Aí o Kardec comenta essa questão dizendo o seguinte: o estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos do progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade humana e fraterna e se observa entre todos os povos, mesmo que de hábitos diferentes, mas existe. Porque nós, quando espíritos ainda muito animais, no início da nossa evolução, as relações se davam somente pelo instinto procriador, pelo instinto sexual. Mas o verdadeiro amor tem como consequência o ato sexual amoroso. Quando existe o amor, o sexo é uma satisfação física, porque a satisfação espiritual não é sexual, é de amor. E se dá porque na espiritualidade não tem sexo. Nesse sentido que nós entendemos aqui na Terra. O amor entre espíritos é muito mais elevado, porque cada um de nós no plano espiritual viemos de uma forma ou de outra, dependendo das nossas necessidades. Se vocês quiserem entender um pouco mais esse sentido, essa explicação, pode vir nos estudos da casa de Jesus, que serão entendidos, e eu vou entender o porquê mais isso que eu estou falando agora. Porque o casamento é um compromisso espiritual, como eu disse, previamente negociado e acertado, e como também nem sempre aceito pelas partes. Então, quando nós não temos a intervenção no processo reencarnatório, os mentores que nos amam e que estão sempre conosco, em todos os instantes, sabem o que vai ser melhor para nós. E eles fazem a programação. Aí vocês podem dizer, sim, mas então é compulsória? A maioria de nós que reencarna vem compulsoriamente. E dizem mais eles, a maioria vem dormindo e retorna dormindo, sem despertar espiritualmente na existência material. Então a maioria dos que se une na expectativa de muitos anos de turbulência e mal entendidos, ocorre porque estão em débito com o parceiro ou parceira, para que se conciliem e se ajustem, se pacifiquem e se amem, pelo menos que se respeitem e se estimem. Mergulhados, porém, na carne, os bons propósitos do devedor, que programou para si próprio, um regime de tolerância e autocontrole, podem falhar. Nesse livro, Divaldo Franco responde, no volume 2, estão aqui ditos de uma forma muito racional, pedagógica, os conflitos conjugais que ocorrem nas famílias. É muito extenso. Se vocês quiserem, eu leio. Podemos sair daqui às 2 da manhã, eu acho que dá tempo, não sei. Mas eu recomendo, porque muitas das coisas que acontecem nas famílias,
como o ciúme, a intolerância, as brigas, as reações com os filhos, porque um filho veio chamado ovelha negra, outra ovelha branca, não é assim? Tudo está explicado de uma forma racional, e você vai entender aquilo, porque hoje nós estamos já com uma compreensão intelectual da vida melhor quando nós estávamos na época de Jesus. Por isso a doutrina dos Espíritos vem nos esclarecer os ensinamentos do Mestre através de uma forma racional. E racionalmente, através dessa nossa evolução, tanto intelectual como moral, nós passamos a entender melhor os nossos desajustes e as nossas diferenças junto à família. Às vezes também pode ser que o parceiro que vem para receber uma reparação de uma ação equivocada, em lugar de recolher, de aceitar com serenidade o que lhe é devido, e outrora lhe foi negado, com atenção, apoio, na segurança e o afeto, né, assume o quê? Uma atitude de tirano arbitrário, que além de exigir com intransigência o devido reparo de outrora, humilha, oprime e odeia o parceiro, que afinal de contas está fazendo o possível dentro das suas limitações para cumprir o seu compromisso reencarnatório. Entenderam? Às vezes é isso, a pessoa se humilha, mas cara, faz tudo. Olha o que a pessoa faz por você, faz tudo. Ele está realmente cumprindo um papel que ele se comprometeu. E aquele que deveria perdoar e aceitar o perdão, que se torna o quê? Se torna um tirano. E aproveita, é assim, então vai mais ainda. Então o processo de ajuste, que é sempre uma situação difícil, poderá desenrolar-se em clima de mútua compreensão e deveria se converte em o quê? Em vingança irracional. O Cristo, ele foi enfático ao afirmar e dizer para todos nós: vai e não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. Para onde é que nós temos que ir? Vai para onde? Vai buscar a compreensão, vai buscar o amor que existe em ti, porque tu és criatura do amor. Entenda o próximo, não cometa mais os atos insensatos em razão da tua arrogância, do teu egoísmo. Perdoa tuas ofensas, mas não com aquele sentido: eu te perdoo se tu me perdoar, eu te amo se tu me amar. Não, ama, deixa exalar esse sentimento sublime que todos nós temos no coração, na alma, em favor daqueles que estão conosco. Em cada instante que nós praticamos esse sentimento, nós nos elevamos, nós nos sentimos melhores e podemos até apaziguar algumas das nossas ansiedades, das nossas angústias. Uma coisa, irmão, nós temos que saber: não existe inocente na terra. Todos nós somos devedores e credores uns dos outros. Assim, a própria vítima de um gesto criminoso é também um ser endividado. Prestaram atenção? A vítima de um gesto criminoso é também um ser endividado perante a lei, por alguma razão concreta anterior, ainda que ele ignore, pela misericórdia divina. Sem lugar de reconciliar-se, ela se vingar no passado, estará reabrindo uma conta corrente debitosa em seu desfavor, em vez de saldar o débito anterior. Não existe, bom, eu não vou entrar nesse detalhe muito profundo, mas a afinidade entre o estuprador e a vítima são de situações de outrora. Tudo é explicado através de uma razão, porque os fluidos que existem na nossa existência, em qualquer que seja a situação onde nós encontramos, ele é um só, e se aproxima ou se afasta em razão daquilo que nós mentalizarmos. Ocorre entre aqueles que, na expressão de Jesus, antes disso posso dizer o seguinte: o que a lei divina prescreve para o casamento, então, é o amor,
na sua mais ampla e abrangente conotação, no qual o sexo, como eu disse anteriormente, é apenas a expressão física de uma profunda e serena sintonia espiritual. Essas uniões, contudo, são ainda a exceção e não é a norma. Esses casamentos amorosos, entende? Ocorrem entre aqueles que, na expressão de Jesus, Deus juntou na imutável perfeição das suas leis. Que ninguém os separe, mesmo porque, atingida essa fase de sabedoria, entendimento e serenidade, os espíritos pouco se importam de que os vínculos matrimoniais sejam indissolúveis ou não, em termos humanos, dado que para eles vige a lei divina, que já os uniu pelo vínculo supremo do amor para a eternidade. Paulo já nos dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O Espiritismo, então, não é uma doutrina do não, e sim da responsabilidade. A vivência nossa para o bem é uma escolha. É optar, é decidir. E a escolha é sempre feita dentro do nosso livre arbítrio, mas dotados de várias alternativas. Se alguns acharem que a felicidade é deste mundo, praticam as ações impensadas. Porque quando deixar este mundo, tudo que conquistou, que achou que era para a sua felicidade, fica aqui. E muitos daqueles que eram, ficam se degladiando por aquelas coisas materiais. E o espírito, no plano espiritual, fica sofrendo por essas incúrias dos seus descendentes. Então, a semeadura, nós costumamos dizer, é voluntária. Mas tudo que nós plantamos, colhemos. É obrigatória. Ninguém planta abacaxi e colhe cenoura, ou vice-versa. Não, meu irmão? Tudo aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Para o bem ou para o mal. É a lei, ação e reação. Então é no contexto da família que vem desaguar um volume incalculável de consequências mais ou menos penosas, justamente pelas ações e desacertos anteriores, de ações que nós tomamos em favor do egoísmo e contra a lei divina. Muitos alegam que a nossa família, ou as famílias da Terra, estão obsoletas, fora de moda. Mas isso será uma verdade? Ou apenas mais uma das nossas limitações no entendimento? Por mais que queremos ser independentes e autossuficientes, temos que admitir que dependemos todos uns dos outros. Ninguém consegue realizar o sonho de evolução sozinho, sem alguém, mesmo porque é o outro que me auxilia nesse processo de evolução. Somos seres sociais e, como tais, nós precisamos conviver em sociedade para desenvolvermos todas as nossas aptidões e habilidades, não de uma forma egocêntrica, mas em favor daquele que está conosco, cumprindo o ensinamento do Mestre: amai ao próximo como a si mesmo. Então a família, meus irmãos, tem um papel fundamental na formação e o estabelecimento dos nossos valores, na construção dos valores morais de toda a sociedade. Inicia na família, nos parentes, nos vizinhos, na cidade, no estado. A transformação de cada um individual se alastra e dá como exemplo a mudança social que toda a sociedade necessita e um dia realizará. Mas tudo inicia em cada um de nós. A mudança não é eu fazer o meu ou a minha parceira ou parceiro mudar, eu me modificar. Portanto, a família jamais será obsoleta, mas sim um dos pilares que possibilitam a construção do futuro. Todos os membros devem desenvolver suas habilidades e todos devemos evoluir material, mas e principalmente moralmente. Então a Casa Espírita hoje que nos acolhe é também uma família, porque nós temos famílias em diversos locais.
Porque todo um momento, todo um instante que nós nos comprometemos, nós estamos constituindo uma família. Nesse conceito ampliado, podemos perceber que nós fazemos a parte, né, de diversos grupos familiares. E que todos pertencemos o quê? À grande família do Pai da vida, que nos criou todos, sem conhecimento, mas nos dando a oportunidade de, através desses contatos, dessas relações, evoluirmos para a eternidade como seres melhores. Porque a finalidade de cada um de nós é nos aproximarmos do Pai da vida. Porque o amor que nos criou, através das nossas ações em favor desse amor, nos fará retornar a Ele. Esse é o objetivo da criação. Então, depois de todas essas divagações, essas descrições, como é que nós podemos achar que a família é obsoleta? Creio que obsoletos são os nossos entendimentos, o nosso egoísmo, que nos priva da emancipação da alma, rumo a patamares mais elevados de consciência e exercício efetivo do bem. Então Jesus, o mestre de amor, como dizem antigamente, que veio formatar esse planeta para nos abrigar, nos dando mais uma morada para a nossa reabilitação moral, e que esteve tangível entre nós, mas que está a todo momento conosco, possa permanecer em nossos corações, nos dando a força, através dos seus mensageiros de amor, que nos acolhe, e principalmente os nossos espíritos protetores, que estão sempre conosco por amor, possam nos auxiliar nesse processo de evolução. E que saímos dessa encarnação exitosos, e possamos reencontrar todos os nossos amores numa próxima existência. E que Ele fique conosco, agora e sempre. Que assim seja.